Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nossa Casa de Amor, União Espírita Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos o tema da palestra Reforma Íntima, Melhor Fazê-la, com a nossa irmã e amiga Nilva Maria. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá, olá. Olá, vou tirar isso aqui. Tudo bem, pessoal? Saudade de vocês. Boa noite a todos. Vou saudar o pessoal aqui da Casa Espírita, sim? Então, é com muita alegria no meu coração que eu venho fazer essa palestra. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, né? Eu já fiz uma série de palestras sobre reforma íntima ao longo da minha vida de kardecista, né? Aí eu fiquei pensando, o que será que tem de novo, né? Nessa história da importância da reforma íntima. E eu descobri umas coisas bem legais, assim, que eu acho que a gente evoluiu do que a gente raciocinava sobre reforma íntima, né? Mas, assim, o que me motivou, primeiramente, foi a palestra da semana passada sobre a mediunidade, né? Porque para nós que somos médiums, né? Para todos nós, os espíritas, quando adentra uma casa espírita, a gente vem de outras religiões, né? A maioria de nós. E aí, algumas coisas mudam muito para nós aqui, né? A primeira delas é que a responsabilidade é sua, você escolheu seu pai e sua mãe, você escolheu sua profissão, né? Você escolheu os filhos que você ia ter e com quem você ia casar. Aí você já fala, caramba, e muito mais, né? Estou falando do basicão, da espinha dorsal. Aí você fala assim, então eu tenho o dedinho estragado, né? Mas você escolheu, então isso faz uma diferença já. E outra coisa, você renasceu para se transformar, para se modificar, para ser melhor. Aí você vai estudando, chega uma hora que fala assim, não, você não vai ser só melhor, você vai ser anjo. Aí você fala, meu Deus, como que vai ser isso? Então, dá-lhe reforma, né? Porque se eu tenho que ser anjo, eu estou longe disso ainda, né? Bem longe, não estou nem perto de Jesus, quanto mais de ser anjo, né? Mas aquela palestra que Milúcia fez trazia uma responsabilidade, claro, maior de reforma para os médiuns, né? Porque quem tem mediunidade e não trabalha essa mediunidade, não estuda e não alinha isso, educa, né? Mediunidade a gente educa, sofre muito, quer dizer, sofre mais do que os disciplinados, do que aqueles que estudam, né? E aí, eu costumo dizer, como mediunidade é um atributo, ela explicou bem na palestra, do espírito, né? É o sexto sentido, né, Cris? É o sexto sentido, é aquele sentido que você consegue, então, identificar vultos, ver, ouvir, falar, escrever. Então, você fala, você tem uma ferramenta a mais, né? Que a maioria das pessoas, quando essa mediunidade é desenvolvida, porque todos somos médios, todos nós podemos, né, sentir a presença de espíritos e tal. Uma coisa é eu sentir, outra coisa é eu ter uma mediunidade que me acompanhe, que eu vou ter que trabalhar numa casa espírita. É diferente, né? Apesar que a gente tem médios na igreja evangélica, fala as línguas, né? A gente tem na igreja católica, no movimento, esse
da renovação carismática, meu Deus, pessoas com mediunidade raríssimas, né? Que vê futuro, que tem uma força espiritual tremenda. Então, a mediunidade ela é dada a todos, porque Deus é justo, né? Então, ele não escolhe fulano ou beltrano porque eu amo. Todo mundo tem mediunidade. Aí, quando a gente reconhece isso, gosta da ideia e se dedica, então, a estudar e a apurar, educar esse contato, você também percebe que ele vai ser melhor e mais profundo de acordo com o tanto que você se conhecer, do tanto que você estiver disposto a fazer sacrifícios, entre aspas, de mudança, né? O quanto você vai se preparar para deixar coisas. Tipo assim, Babi, você não bebe? Não, não bebo. Vamos fazer um happy hour? Vamos. Aí, eu sou toda animada para happy hour, adoro happy hour. Aí chega lá, todo mundo quer tomar uma cervejinha, né? Daí eu peço uma água, um suco. Ué, você não bebe? Não, não bebo. Por que que não bebe? Porque a qualquer momento a espiritualidade pode precisar que eu seja um canal, em qualquer momento. Eu já atendi espírito em festa, trem bombando, a pessoa incorporou, a esposa sabia que eu era médium, feio, aí o espírito pegou no meu braço, assim, apertou, e aí eu conversei com ele, dialoguei, falando, aqui não é hora, você vai, tarará, encaminhei, sutilmente ninguém nem viu. Então, a gente precisa estar sempre preparado para isso, né? E claro que se conhecer, sabe? E conhecer muito, muito, porque você tem que saber o que é seu e o que não é seu. Tem sentimentos que você fala assim, ué, mas isso não é meu. Como que eu vou saber isso se eu não me conheço? Então, lá no início, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu fiz minha primeira lista de reforma íntima. Aí ela tinha aquelas coisas, né, boba. Naquela época eu era fumante. Então, primeira coisa, parar de fumar. Isso tem o quê? 35 anos. Parar de fumar. Parar de falar palavrão. Eu adorava, numerenta, adorava. Sabe, gíria. Era jovem, né, gente? Tinha 20 e poucos anos também. Aí, então, o que mais que tinha? Essa coisa de ser egoísta, de ser orgulhoso, de ser... Estava lá no final da fila. Emagrecer, não consegui até hoje. Ainda tá na minha lista, entendeu? Estou na luta, é uma reforma que eu ainda não fiz. Tem que ser essa encarnação. Tem que ser, né? Então, começa a fazer sentido para a gente escuta a máxima do filósofo, né? Conhece-te a ti mesmo. Aí você começa, por que que eu nasci, por que que eu vim, por que que eu, né? Por que que eu isso, por que que eu aquilo, por que eu tenho inveja daquela lá, daquele carrão, né? Eu tenho uma amiga que ela vê alguém passando um carrão, ela fala lá, mulher feia num carrão desse. Eu que sou bonita, tô num carro velho. Então, assim, essas coisas, você começa a perceber que você deseja, assim, mal para os outros, em algumas ocasiões. Que você tem inveja, assim, entendeu? Eu falo que a doutrina espírita me salvou. Se eu não fosse espírita, eu ia morrer de inveja da minha irmã, porque ela é servidora do Tribunal de Contas e eu sou da saúde. Aí eu falo, meu Deus, nosso salário, né? Aí eu falo, como eu sou espírita e como eu sou entendida dessa coisa de reforma, eu falo, graças a Deus, a minha irmã merece. Porque ninguém é do Tribunal de Contas sem merecer. E ninguém é da saúde sem merecer. Entendeu? Então, isso é claríssimo. E eu fico muito feliz que ela seja bem cheia de dinheiro, que ela ajuda a mamãe pra caramba. Ela tira de nós, porque senão todo mundo ia ter que, né? Ela faz todo. Então, eu sou grata, desejo que Deus dê muito dinheiro para ela
E eu vou aqui carregando minha cruz de ser servidora da saúde. Ganhar pouco, não tem problema nenhum. Eu sou mais bonita, né, gente? Nasci de olho azul, então não posso nem reclamar de nada. Então, a gente vai descobrindo com a reforma íntima que a gente pode, sim, deve observar as coisas que a gente é capaz de fazer contra os outros, contra nós mesmos, né? Aí aquelas coisas, aqueles defeitos que a gente tem, que a gente gosta, tipo procrastinar. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Só que aquilo vai fazendo a gente ficar ansioso, né? Então, a reforma íntima, ela nos convida a olhar, a nos olhar, né? E quando a gente descobre que a gente tem muito trabalho, porque nós somos muito imperfeitos, aí a gente fala assim, não tenho nem tempo de olhar para os outros. Percebe que é um processo que a gente vai evoluindo? É um processo. Aí, o que eu descobri que eu gostei muito? Que nós temos que pensar a reforma íntima não como uma reforma de casa, porque a reforma de casa até faz sentido, né? Quebra aquela quebradeira, muda daqui, bota ali, fica mais bonito, contrata a arquiteta, né? Faz uma decoração mais bonita e tal, e muda. Mas às vezes você mudou fachada. Quando você pensa a reforma íntima como um processo, aí você se imagina uma massinha. Então, se nós somos espíritos eternos, e se o nosso espírito não tem a matéria, e até quem tem matéria sabe hoje em dia, pela física quântica, que a matéria é uma massinha, que dependendo do mundo que a gente tiver, ela está mais densa ou menos densa. No nosso caso, ela é mais densa. Estamos na Terra. Mas em mundos mais evoluídos, ela pode ser muito mais maleável, muito mais sutil, né? Então, se eu sou uma massinha, significa que eu posso me mudar, sim. Eu posso me modelar. E a lição de hoje que abriu falou assim: como que é? Você está sofrendo? Tem alguém aqui que não está sofrendo? Todos nós estamos sofrendo, uma coisa ou outra. Às vezes, uma coisa muito grave, a perda de um ente querido que eu estou devolvendo, né? Uma pessoa que era o provedor da casa. Imagina uma senhora que morre o marido, só ele trabalhava. Isso é um problema. Vai passar? Vai passar. Vai precisar da ajuda de Deus? Vai precisar da ajuda de Deus. Mas vai precisar de muita resignação. Então, o que eu descobri? Não tem jeito de viver sem fazer reforma íntima. A reforma íntima, ela tem a ver com a lei do progresso. Diz o Haroldo Dutra que quando a gente nasce já tem uma seta apontada para o alto. Você não tem outro caminho. Ou você vai ou você vai. Se você não quiser ir por bem, por isso que eu coloquei melhor fazê-la. Melhor a gente arrumar tempo, porque se a gente quiser andar distraído, o acaso vai nos perceber e vai nos direcionar. Ó, essa aqui que é seu caminho, aqui sua seta. O que você está fazendo para lá? Vem para cá. E quando ele faz isso, ó, é como? Com dor, é com sofrimento. São os desafios que a gente tem que vencer. Então, eu preciso, ó, saber que quando eu estou sofrendo, a minha seta tá e que eu vou aprender com isso. E eu vou aprender muito. Mas vamos supor que eu tenho um filho muito deficiente, muito, muito, muito prejudicado. E eu sei, então, que eu vou passar uma vida inteira de prova, né? Porque eu vou cuidar desse filho até, né? Quem vai desencarnar primeiro. Essa vida é uma vida que você olha e fala assim, mas eu sou eterno.
O que é um ponto numa encarnação em que a vida é eterna? Então, exige um pouco mais de robustez de nossa fé, de nosso conhecimento. E assim para quem nasce com uma deficiência, e assim para quem nasce em miséria absoluta, sem condições nenhuma de vida, né? E assim eu vou voltar aqui para eu continuar o raciocínio. Se eu já sei que eu vivo num planeta de expiação e provas, eu vou descabelar na hora que eu estiver passando por uma prova? Não, porque agora eu já sei que tenho uma setinha apontada, e a hora que eu estiver sofrendo, a minha setinha está, ó, sendo direcionada. Eu pedi também para crescer naquele campo. Então, aquele marido difícil, aquele filho, às vezes a gente tem famílias que têm filho que são verdadeiros inimigos, né? Então, são coisas que eu preciso passar para que eu consiga, então, a minha evolução, para que eu consiga, numa outra encarnação, né, ter isso superado, né? Um passo dado, um degrau que eu subi. Se eu também penso que nesse planeta que eu estou mergulhado no princípio inteligente, eu estou mergulhado na mente de Deus. Se eu confio nisso, Deus não está dentro de nós, Deus não está em toda parte, nós não somos deuses. Você escuta, a gente escuta tudo isso aqui nas palestras. Nós somos deuses, Deus existe dentro de nós. Então vamos imaginar que nós somos peixe. Todos nós viramos peixinho. Pode escolher a cor que você quer ser. E pensamos num aquário bem grande e a gente lá. É este princípio que nos envolve. Por isso que Deus está dentro de nós, que nós estamos dentro dele, do seu princípio inteligente. Então não tem ninguém sozinho, não tem ninguém abandonado. Nós somos protegidos, aliás, protegidérrimos por um Pai amoroso, maravilhoso, nosso Criador. Por isso, quando você coloca, né? Eu sou filho de Deus, eu não tenho que temer nada. E se eu vou passar uma prova muito difícil, como eu tenho certeza que todos nós já passamos, como que a gente passou? A gente passou falando assim, não, mas Deus vai me... Todo mal vem para o bem, né? Jesus ensinou a gente. Todo mal vem para o bem. Então, disso vai haver um bem maior. Isso a gente vê pelas catástrofes, por tudo, né? E também, se a gente colocar nesse caldeirão aí, nesse nosso aquário, se a gente colocar ainda os princípios do Espiritismo, mais fortes nós ficaremos para encarar a nossa reforma, né? Aí a gente tem um capítulo no Evangelho que é assim: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mais um ensinamento de Jesus, que fala o que para a gente? Vai fazer sua reforma íntima. Não fica vendo a banda passar e só se corrigindo na hora que eu resolver mandar as provas. Tem um trabalho cotidiano, diário, que é nosso. Esse é nosso, ninguém vai fazer por nós. Que é a hora que você vai parar realmente para ver a sua listinha. Se eu olhar para trás, de quando eu nasci para hoje, eu melhorei? Nós melhoramos? Claro que sim. Todos nós, porque nós estamos nos reformando. A vida é dinâmica. Ela vai falar que nem minha mãe, não naqueles esfrega na gente. E a gente vai crescendo. Mas a gente pode crescer mais. Sabe? A gente pode ter mais força nessa mudança, nessa busca da nossa perfeição relativa, mas perfeição, né? Então,
A reforma íntima passa a ser entendida por nós como processos educativos da alma. Nós estamos educando a nossa alma. Cada vez que a gente consegue abrir mão de uma coisa que a gente quer muito, para a gente poder ser melhor. Cada dia que eu conseguir não falar mal do meu próximo, não julgar, isso é nosso, não é de Deus, isso é nosso. Cada dia que eu tiver disciplina na mudança que eu desejei fazer esse ano vou trabalhar a minha procrastinação. Toda hora que eu estiver pedalando, amanhã eu faço. Opa, meu propósito esse ano é trabalhar isso. É hoje, amanhã não tem, nem existe o amanhã, existe o hoje. Então, o que eu posso fazer hoje? É hoje que eu posso ajudar. Eu vou pensar, quando eu terminar esse curso, aí eu vou para um trabalho voluntário. Quando eu casar, aí eu vou estudar o espiritismo. Entendeu? E você vai, e assim você vai deixando a vida. Quando eu tiver tempo, aí eu vou cantar no coral. Eu já estou quase para cantar no coral da terceira idade. A vida inteira esperei para cantar no coral e não cantei. Cantei um pouquinho. Mas era um sonho, eu quero aprender um instrumento. E assim a gente vai deixando as coisas da vida. Né? Eu decidi, então, que eu não vou mais fazer esse tal coisa aqui que deixa meu marido irritado, ou minha esposa. E eu continuo fazendo, né? Tudo bem. Então, se a gente entra na jogada e vai nos moldando, que ninguém tem que mudar a gente. Nós é que temos que nos mudar. Ninguém consegue se mudar, né? Aí tem no livro Fonte Viva essa mensagem, o homem com Jesus. Eu peguei só um pedacinho, que é assim: com Jesus ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da dureza à piedade, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, da aflição ao contentamento. Homem, meu irmão, regozijemos em plena luz redentora. Então, olha só, se a gente for pensar de quando nós fomos criados pelo nosso Criador, nós éramos o quê? Segundo Kardec, segundo os espíritos, simples e ignorantes. Aí a gente vai olhando um pouco a história da humanidade. Já fomos brutos, já fomos feios, porque vamos falar a verdade, o macaco é feio, né? Então, quando a gente era homo sapiens, a gente era feio pra caramba. Agora nós estamos ficando mais bonitos. Cada geração vai aprimorando, né? Mais a beleza. Existe ainda na nossa terra muita tirania, mas já foi pior. Tivemos grandes tiranos. Está aí a Segunda Guerra para falar, para lembrar a gente, né? Vícios tem um monte. E eles são especiais para a gente olhar os nossos vícios físicos, vícios emocionais, né? Vícios começam lá no nosso espírito, então, as nossas carências. Vocês já ouviram essa frase assim? Agora que eu tô velho, falo o que eu quero, tô nem aí. Já aposentei mesmo, posso falar tudo que eu quiser. O que significa isso? Que antes, quando a gente é jovem, então a gente usa mais máscara, né? Você até quer falar, mas você não fala. Porque é seu chefe, porque é seu colega, porque é seu cliente. Aí, fora de casa, a gente está sempre lindo, sorrindo, um fofo. Mas dentro de casa,
A gente se permite, porque ninguém aguenta ficar de máscara o tempo inteiro, né? Então, a gente tem máscara para determinados locais, né? Dependendo de onde a gente for. E tirar essas máscaras é super importante. Sabe por quê? Nós temos que nos amar do jeito que nós somos. E as pessoas precisam também amar, nós precisamos aprender a amar uns aos outros como eles são. Não tem que querer mudar ninguém. Esse é um ponto da reforma que é bem difícil, esse é o nosso convite. Porque é assim que os nossos anjos agem com a gente, é assim que Deus, nosso Pai, age com a gente. Ele olha para a gente e fala, oh, mas ela vai ser anjo, né? Ela vai melhorar, deixa ela, coitadinha. E deixa bater cabeça, deixa aprender, né? Então, a gente vai também chegar nisso, nesse momento em que a gente precisa tirar a nossa máscara e olhar esse adversário. Quem é o nosso maior adversário? Nós mesmos. Nós mesmos. Esses dias, semana passada, eu estava nervosa lá no meu trabalho por uma coisa assim que eu não gostei. E eu sou uma pessoa muito calma, assim, principalmente no trabalho, né? E aí, esse dia eu estava meio virada do avesso, eu falo que eu fico até com o olho vermelho. E chegou um colega meu, coitado, ele que começou toda a confusão, ele tomou, né? E quando eu estou com raiva, eu saio muito do meu eixo, né? E eu fui bem dura com ele, daí, e na frente de todo mundo. Aí, quando eu fui para casa, toda achando que eu tinha razão, né? Aí fui dormir, antes de dormir, fui rezar, e aquela consciência pesada, eu falei, gente, o que eu fiz que eu tô com essa consciência pesada? Aí veio a cena, né? Aí no outro dia, falei, pronto, agora fiz caca mesmo. Agora eu vou ter que ir lá pedir desculpa para ele, perdão, né? Fazia tempo que eu não pedia perdão para ninguém. Falei, que bom que eu errei, que bom que eu posso ir lá pedir perdão. Aí cheguei lá, ele tava que não queria nem olhar para minha cara, né? Aí fui lá na sala dele. Fulano, tudo bem? Fim do expediente, que eu passei o dia inteiro enrolando com vergonha, gente, de pedir. Que vergonha que eu fiz, como que eu tratei ele assim? Aí, aí ele me atendeu, fim da tarde. Aí eu fui pedir desculpa, falei, olha, ontem, a hora que eu fui dormir, eu fiquei tão mal e eu preciso pedir perdão para você, porque você não tinha nada a ver com a história, quer dizer, você até tinha, mas você tomou a chapuletada maior. Aí ele falou assim, não, tudo bem, tá perdoado, ele é evangélico. Não, tá tudo bem, tá perdoado. Eu falei, não, mas eu tô muito triste do que eu fiz. Aí ele falou assim, não, só quero pedir uma coisa para você. Falei, o quê? Da próxima vez, não fala na frente de ninguém. Aí a gente conversa antes, você pode vir e falar, oh, não gostei. Que é o jeito da gente fazer feedback, né? O correto. Aí eu disse, bom, então agora ele me perdoou, porque ele me deu o feedback, né? Mas ele tá nada, porque você tá com a máscara, né, de bonzinho, né? Então você faz o quê? Não, que isso, tem ninguém. Não, você falou isso para mim, nem eu vi. Oi, gente, tá lá sangrando seu coração. É a chance que você tem de falar: olha, realmente, eu fiquei tão chateado com você. Isso é educativo, isso é bom. O outro precisa saber que você está chateado, né? Porque senão ele não pode se mudar. E a gente também precisa saber quando chateia os outros, porque ninguém é perfeito. Então, não tem como a gente. Toda hora eu olho para o relógio e o relógio está parado. Então, se nós estamos todos nesse processo de mudança, o que a gente consegue concluir? Todos nós estamos em processo de mudança. Todos nós somos massinha. Se a gente não se modelar, a vida vai modelar.
E ainda assim, a gente se modelando, a vida vai modelar também, porque nós deixamos coisa para trás. Então, a reforma íntima, ela vai mostrando para a gente também, não só o que é meu e o que não é meu, ela mostra também o que é dessa vida e o que não é dessa vida. Entendeu? Da onde que eu trouxe isso? Você faz terapia, faz, né, cafruncha, cafruncha. Agora eu vou pedir para vocês, a gente vai se imaginar, agora nós não somos mais peixinho, agora nós somos cebola. Vamos imaginar uma cebola linda, cheirosa, cebola é gostosa. E aí a reforma íntima a gente faz como? A gente tira igual a cebola, tira um pedacinho, tira outro, tira outro, tira outro. Por isso que você sai de uma condição de ódio para o amor, de uma brutalidade para o direito, para o respeito, para a fraternidade. Você está tirando, né? Aí, quando você chegar lá no finalzinho da cebola, você vai encontrar as grandes mazelas da humanidade que todos nós temos. Então, o que é a reforma? Ela pode ser rápida, ela pode ser mais rápida. Aqui falou assim: está sofrendo muito? Não pare, não pare, continue buscando, continue evoluindo, né? Mas não para. Pede ajuda para Deus, pede ajuda para quem você precisar. Aqui fala a mesma coisa, nós podemos ficar no foco. E várias vezes a gente tem que lembrar: opa, esse ano eu estou trabalhando a procrastinação. Opa, esse ano eu tô trabalhando a máscara da moça boazinha, que só sabe falar sim. Ela não sabe falar não para ninguém, né? Ah, esse ano. Então, a gente precisa ter no ano, no nosso planejamento do ano, o que a gente vai trabalhar. O que a gente vai trabalhar. Ah, esse ano eu combinei comigo, que o problema é seu com você, que eu vou reduzindo minha alimentação, reduzindo, vamos ver se já que não dá uma dieta, quem sabe diminui. Entendeu? Você vai fazendo o seu planejamento. Nós podemos buscar ferramentas. Quais são as ferramentas de reforma íntima? A listinha é uma, né? Eu coloco aqui do lado tudo que eu não gosto em mim e do esse lado tudo que eu gosto em mim. E eu vou ver que quando eu evoluir desse aqui, eu vou estar automaticamente. Um defeito pode ser uma qualidade no futuro, positivada, né? Listinha é uma ferramenta. Outra ferramenta. Opa, não tá bom aqui. Estou sentindo uma coisa ruim, estou sentindo uma tristeza. Aí eu vou buscar, né? O que aconteceu que eu estou com esse sentimento? A gente dá muita pouca importância para os nossos sentimentos. E todos os livros modernos de espiritismo, as palestras, estão trazendo que a chave de tudo é aqui, ó, pensamento e sentimento. O pensamento cria, não é? Então, o sentimento gera o pensamento. Então, por que eu estou querendo ir lá dar naquela cara daquela pessoa? O que ele fez para mim? Ah, ele falou isso, isso, isso. Roubou meu projeto. Vou lá enforcar ele. Aí você escreve. Sentimento, raiva, vontade de enforcar. Acontecimento, roubou meu projeto. Né? Isso é diário, viu, gente? Aí tá. Tem alegria também. Então, roubou meu projeto, é um acontecimento, o sentimento é a raiva, e o que eu vou fazer com isso? Aí eu escolho, né? Vou me acalmar, depois eu vou falar com ele, vou escrever uma carta, vou denunciar, sei lá, você faz o acontecimento. Tá. E aí você vai fazendo isso, cadernos e cadernos e cadernos. Uma hora você vai achar seu padrão. Como que você responde mais? Eu respondo com raiva. Ah, eu respondo agredindo. Ah, eu respondo sabotando. Ah, eu respondo, sei lá, entendeu? Que sentimento que eu trago mais no meu cotidiano? É uma ferramenta boa. Outra ferramenta boa, meditação.
Meditação é fundamental. Esvaziar a cabeça, deixar vir o sentimento, e às vezes meditar no sentimento. Por que tanta raiva? Por que isso? Por que aquilo? Vai conversando com você. Outra ferramenta, oração, porque às vezes a gente vai ver coisa que a gente não quer ver. Mas eu sou capaz disso? É. Você é capaz disso. E aí, acolher esse sentimento. Você não é perfeita, aí é hora de lembrar. Não sou perfeito, né? Outra ferramenta, os princípios da doutrina espírita. Quais são os princípios da doutrina espírita, mesmo? Primeiro, que eu sou um espírito eterno. Eu assisti uma palestra do Haroldo ontem, que ele falava assim, sobre reforma íntima, maravilhosa, inclusive, que ele falava assim, ó, nós fazemos projeto só para até a hora que a gente morrer, a gente tinha que fazer projeto para 400 anos. Várias encarnações. Porque é isso, numa encarnação só você não dá conta, então você vai, né, nascendo naquela família, uma hora você é pai, outra hora você é filho, outra hora você é avô, outra hora você é mãe, e vai indo até conseguir amar todo mundo, né? Qual que é outro princípio da doutrina espírita? O nome 5? É. Pluralidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados. Pluralidade dos mundos habitados. Então, se eu sei que aqui na Terra é apenas um mundo, que tem outros mundos para baixo, inferior, que esse nós não estamos querendo ir, e para cima, que é para onde a gente quer ir, que a nossa seta está apontada. Se eu sei, então, que eu serei anjo, então eu vou trabalhar com afinco minhas mudanças, né? Aquilo que eu quero mudar. Aí a gente chega ao ponto de te deram o troco errado, você volta e entrega. Se achou uma mala de dinheiro, você devolve. Você viu alguém caído, para e ajuda. Você vai automaticamente se sentindo filho de Deus, naturalmente, não é automaticamente, naturalmente, fortalecendo sua fé, se sentindo filho de Deus, se envolvendo com as pessoas, com a família, sendo cada dia procurando fazer ao outro aquilo que você quer que faça para você, ou não fazendo o que você não quer para você, né? E aí você vai se reformando. A reforma ela é processual. Você não vai dormir gordinha e amanhecer magrinha. Não existe isso. Você não vai dormir egoísta e acordar caridoso. Não vai. É um processo. É melhor a gente observá-lo e fazê-lo todos os dias. Porque daí você também ajudar as pessoas ajuda muito a gente ver coisas, comportamentos que você fala, olha, que interessante que essa pessoa fez. As crianças que estão nascendo agora estão dando baile na gente de misericórdia. Eles andam na rua, eles veem pessoas sofrendo, meus netos falam, vovó, nós temos que ajudar, vovó. Eles já nascem com essa coisa. Gente, eu via mendigo na rua quando eu era criança, eu saía correndo de medo. Nem pensava que eu tinha que ajudar ninguém. Entendeu? Então, eles estão vindo já nessa pegada e a gente precisa aprender com eles, né? Outro princípio, a imortalidade da alma. Já falei que a vida é eterna, né? Que nós nascemos... A reencarnação. E das reencarnações. Então, nós reencarnamos, já que a gente vai reencarnar, vamos melhorar o máximo que a gente puder, para a gente ter na outra encarnação um lugar melhor ao sol. Depende de nós. Nós estamos do jeito que estamos porque foi isso que a gente deu conta até agora. Então, cada um tem, né, o que merece. A evolução das crianças é a evolução espiritual, então? Das crianças eles já são espíritos, tem espíritos nascendo, inclusive, de mundos superiores, porque a gente não deu conta de fazer. O que aconteceu com o planeta Terra? Ele evoluiu muito, você vê que a gente está muito evoluído tecnologicamente falando, mas a gente não dá conta de matar, de bater, de estuprar. Que evolução é essa? Humana. Ninguém acompanha também, né?
Então, está havendo uma limpeza na transição planetária, uma limpeza daqueles que não nascem mais aqui, vão nascer em mundos, renascerem em mundos inferiores, e tem alguns vão renascer em outro planeta, mas também de expiação e prova, e aqueles que conseguirem aproveitar para evoluir cada vez mais, para si, e aí evoluir não é para fora, é para dentro. O que é que a espiritualidade está pedindo muito para a gente? Evolua para dentro. É a hora da gente olhar. Não existe mais essa conversinha de pau que nasce torto, morre torto. Não morra torto. Vamos tentar desentortar o máximo que puder. Claro que tudo isso vai ser contado. Ah, ainda tem uma vergadinha aqui, mas ela tentou. Não é? Se esforçou, sofreu. A linha do esforço. A lei do esforço. Então, é hora da gente usar a nossa liberdade, a lei da liberdade, a nosso favor. Nós somos livres para amar, para fazer o bem, para ajudar as pessoas, para ser feliz. Nós nascemos para isso. Para que nós vamos ficar focados no que está ruim, focados nos defeitos, nas mazelas? Defeito, todo mundo tem. Pega o seu abraço e fala, oh, meu amor, você é tão comilona, você vai melhorar. Entendeu? Pega outra coisa. Por quê? Nossa cebolinha está abrindo. E o que a gente tem que pegar no final? Os movimentos do nosso egoísmo. Que ele aparece de várias formas. Mas não é esse egoísmo, não. Assim, vou usar um exemplo do Haroldo que eu amei, que é assim. Você vai comer, vai jantar. Gordo adora essa coisa de comida, né? Você vai jantar. Ontem, almoço de Dia dos Pais. Você chega lá, vê que está cheio de gente. Veio mais gente que se esperava, a comida não vai dar para todo mundo. Você corre, faz seu prato logo e come. É uma atitude egoísta? É, mas é um chulezinho perto do que é egoísmo mesmo. Né? Egoísmo mesmo é você não prestar atenção em nada da dor do outro, em nada que o outro está precisando. É desrespeitar, é querer que o outro seja do jeito que você quer. É querer que a sua religião seja a única que preste. É querer que o seu candidato seja o único que serve. Isso é egoísmo, gente. Que história que é essa? Quer dizer que eu posso ter a religião que eu quiser, o candidato que eu quiser, o time que eu quiser e os outros não. Tem que ser o meu candidato, a minha religião. Que a gente quer, mas eu queria também, mas tem que respeitar o outro. Claro, exatamente isso. Então, essa coisa da gente querer que o outro seja exatamente como a gente quer é egoísmo. E é bem grave. Uma das mais expressões puras do egoísmo. E aí, por conta disso, a gente mata e morre. Por conta disso, a gente separa. Por conta disso, a gente briga. Fica 20 anos sem falar com o pai. Porque não é o seu pai, não é o que você queria. Não é isso aqui, é porque não é assim que você não merecia. Exatamente, entendeu? Então, a gente vai chegar lá. Mesma coisa. Qual que é a base de tudo? Orgulho e egoísmo. Se a gente for olhar o nosso funcionamento, nós vamos ver a base. Ah, por que eu fiquei com raiva se a pessoa falou que não vai fazer daquele jeito porque ela não gosta daquele método, vai usar o método dela? Por que eu estou com raiva? Olha que bobagem, às vezes os problemas de trabalho. Ué, se sair bem feito, às vezes vai até sair melhor do que o seu jeito, mas você quer que faça do seu jeito. Então, nós vamos economizar bastante conflito quando a gente conseguir pegar os movimentos que a gente faz de ser egoísta. Né? Era isso que eu queria conversar. Vocês viram que essa conversa não tem fim, né? Que ela é muito gostosa. Então, mas o que eu queria que vocês lembrassem? Então, saiam daqui lembrando da massinha, tá? Do peixinho que está no aquário, que nós somos. Estamos na
consciência divina, mergulhados em Deus. Deus está aqui, né? E que a reforma, ela é para dentro. Que às vezes a gente passa muito tempo ajudando, fazendo caridade. Claro que a gente precisa fazer caridade. Mas se eu não fizer para mim, sabe o que vai acontecer? Nós vamos desencarnar um dia, tomara que demore, para a gente ter tempo de trabalhar bastante, né? E aí nosso anjo da guarda vai falar, bonito para sua cara, né? Aí, ó, ficou só para fora e não se conheceu. Deixou passar isso. Então, não vamos deixar passar, tá bom? E vamos ser felizes, porque estamos já estamos em processo de transformação. Não somos mais iguais quando nós nascemos, mas nós podemos ser muito melhores. E a reforma íntima é para sempre. É para todas as nossas vidas, que somos espíritos eternos. Tá bom? Fica no vermelhinho lá. Já pode interromper? Não vai rezar? Não, você interromper a... Você está vendo daí, né? Apresentação só. Aí, vamos orar então, né, meus amigos? Tem. Querido Jesus, amigo de todas as horas, nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui esta noite, de termos aprendido um pouco mais sobre a necessidade que temos de nos reformar, de nos melhorar, de nos moldar. Nos ajude, Senhor, a nos moldarmos conforme os vossos ensinamentos. O Senhor que é o nosso modelo, que nós possamos a cada dia ser um pouquinho mais parecidos com você. E termos paciência, e termos amor incondicional, e termos vontade de ajudar as pessoas, desejo de sermos melhores, mas principalmente de sermos resignados à vontade do nosso Pai, que é o nosso Criador, que nos ama intensamente e por isso só quer o nosso bem. Nos fortaleça, Senhor, para os momentos de prova, para que nós possamos ter fé de que Deus está conosco e que o aprendizado é necessário. E assim, como massas bem maleáveis, vamos nos aceitando as nossas provas e vencendo as adversidades. Proteja essa casa, proteja todas as pessoas que estão aqui, seus familiares. Continue nos fortalecendo e nos preparando para o mundo da regeneração. Que nós possamos, Senhor, sair daqui com os nossos corações confortados, cientes da nossa missão também de anunciar o amor e vivenciá-lo com a nossa maior força, maior intensidade. Que Jesus esteja com todos, que Jesus esteja em todos os lugares em que há sofrimento. Que assim seja.